Olá, turma. Eu sou Marcelo Rosauro. Essa é mais uma aula de After Effects aqui no AVA, ambiente virtual de aprendizagem, onde você aprende After Effects e depois transforma-se em dinheiro se você for capaz. Digamos que na aula de hoje a gente vai ver uma coisa chamada hierarquia. Hierarquia é uma coisa muito interessante no After Effects e permite dar uma avançada no aspecto administrativo das animações. É um conceito um pouco mais avançado, não é avançadíssimo, mas no nível médio, né, de conhecimento de After Effects é interessante trabalhar com hierarquia, porque você consegue potencializar suas animações. A título de curiosidade, eu fiz um exemplo aqui que se chama Kinetic Typography, que é um conceito muito usado em Lyric Video. Olha esse exemplo aqui. Kinetic Typography aqui no AVA, objeto nulo e pré-comp. O que a gente vai ver hoje são justamente esses dois conceitos. O que é um objeto nulo, o que é uma pré-comp? Os dois são muito úteis na hora de você fazer animação dentro de animação e controlar várias camadas com uma camada só. Se você reparar, essa animação, os textos entram de forma independente, ou seja, a animação funciona de forma independente. O Kinetic entra, o Typography aqui no AVA, beleza. Mas na hora de sair, eles saem todos juntos. Tá vendo aqui? Eles saem todos juntos para depois entrar a frase seguinte, objeto nulo e pré-comp, que também saem todos juntos. E aí você se pergunta, pô, cadê as camadas que deveriam estar aqui? As camadas estão aqui. Então, dentro do nosso conceito de hierarquia, esse arquivo ele é formado por três composições. Eu tenho a minha composição chamada tudo, eu tenho a composição texto 1, tenho a composição texto 2. O meu tudo se chama tudo por quê? Porque ele tem tudo, tem as duas composições. Então, dentro da composição tudo, eu tenho a composição texto 1 e a composição texto 2. Que em alguns casos vai ser mais fácil vocês trabalharem com esse conceito de composição dentro de composição, porque é muito mais fácil administrar timelines com camadas ou menor quantidade de camadas. Então aqui você já pode reparar que eu tenho a minha tipografia aqui, só camada de tipografia, e tem um objeto chamado nulo 1, que eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, fica mais fácil de compreender. Então, voltando, no meu tudo tem a composição texto 1 e a composição texto 2. A composição texto 1 está aqui, a composição texto 2 está aqui, o texto 2 é uma cópia do texto 1, vocês vão ver como é que pode se tornar ágil o nosso processo criativo, e vocês vão ver comigo partindo do zero. Eu vou começar do zero e vou fazer uma coisa muito parecida, só que sem nada aqui no meu projeto. Então vou dar aqui, ó, File New, New Project, esse New Project está aqui, New Composition, 1920-1080, 15 segundos, mesma lenga-lenga de sempre, ok, estou aqui, certo? Então no meu projeto, eu começo a composição 1 que eu criei agora. Essa composição 1 aqui eu vou deixar aqui, né, a título de curiosidade, eu vou substituir o nome comp1 por tudo. E vocês vão entender gradualmente o que eu vou fazer aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o layout. Vou escrever aqui aula. Vou reduzir o corpo aqui que está gigantesco. Botar aqui aula. Vou duplicar essa camada daqui. Depois vou duplicar essa camada daqui, jogar para baixo aqui. After Effects. Aula de After Effects. Vou pegar meu After Effects, vou botar menorzinho assim para dar uma alinhada assim um pouco mais adequada. Vou botar mais ou menos por aqui. Vocês estão vendo que o meu alinhamento está à esquerda aqui, porque o meu parágrafo está alinhado à esquerda, certo? Então está aqui, ó, na base da letra, está aqui a minha âncora por conta, né, do alinhamento. Isso aqui na aula de tipografia eu já expliquei. Então eu tenho aqui aula de After Effects, vou botar aqui mais ou menos no meio aqui. Lembrando sempre, né, que cada um desses tem sua própria âncora. Então aula está aqui, a âncora está aqui, o D está aqui, a âncora está aqui, o Effects está aqui. Né? E no caso da tipografia cinética, que é o nome desse tipo de animação, onde as coisas entram em separado e saem de uma forma em conjunto, é
necessário usar o objeto nulo. Então, digamos que, se eu vou começar a animar aqui, vou começar a partir do quadro 10, vou botar aqui P de posição, vou clicar aqui, vou criar meus primeiros quadros-chave e depois vou criar aqui meus últimos quadros-chave. Eu estou fazendo isso porque, né, eu já fiz os primeiros e os últimos, mas eu vou animar só os primeiros, porque os últimos já são a posição já, né, diagramada. Então, beleza. Vou aqui, meu aula vai partir daqui de cima, o meu D vai partir daqui do lado, opa, vai partir daqui do lado, e o meu After Effects a partir daqui de baixo. Então, beleza, vou pegar aqui, vou dar o meu Easy, que é o meu F9. Ainda posso fazer até uma coisa mais sofisticada. Por exemplo, eu posso pegar esse quadro-chave daqui, clicar nesse gráfico aqui, puxar a alça aqui, que é a alça referente ao meu Edit Speed Graph, que está ligado aqui, tá vendo? Ó, Edit Speed Graph. Se por acaso essa alça não estiver aparecendo, é porque o seu Edit Speed Graph não está ligado. Então, beleza. Vou voltar aqui. Mesma coisa para esse. Beleza. Vou voltar aqui. Clica aqui no gráfico. Volta aqui. Beleza. Volta para a timeline. Você vê que agora a animação chega mais suavemente no ponto final. Isso porque a gente editou o gráfico lá para ficar assim mais legal. Beleza. Então aqui, digamos que eu vou assumir aqui 3 segundos, certo? Em 3 segundos, essa frase, aula de After Effects, ela vai sair. Se eu paro do princípio que eu vou ampliar a escala, etc., e se eu fizer aqui, ó, juntando os três, a partir daqui, clico em escala e faço isso, o que acontece é que a escala é sempre referente à âncora. Então isso desanda de tal forma que não funciona direito, fica uma ginástica aí geométrica totalmente desnecessária. É nessa hora que entra o objeto nulo. O objeto nulo, o que ele é? Ele é um objeto que consta na timeline, mas ele não consta visualmente. O objeto nulo, ele é capaz de realizar animações controlando outras camadas. Isso é um conceito muito interessante, onde eu tenho um objeto parent, que é o objeto pai, e os objetos filhos. Né? O que o pai faz, os filhos fazem também. Então, na prática, new, nulo, object, null object, né? Desculpa meu inglês aqui, de Copacabana, mas está aqui. Então, o que aconteceu? Tem um objeto nulo aqui, que vai ser o pai desses elementos tipográficos aqui embaixo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, parent e link. Isso aqui já é o suficiente para que vocês possam compreender que, se eu pegar esse After Effects aqui, determinar que o parent desse After Effects é o objeto nulo, o que eu fizer com o objeto nulo aqui, ó, por exemplo, a escala do objeto nulo, meu After Effects, que é a camada de texto After Effects, vai junto. Ou seja, obedece o mesmo movimento do objeto nulo. E já dá para vocês notarem que, se eu voltar para o None, ele deixa de ser parent do After Effects. Se eu fizer isso com as 3 camadas, o que vai acontecer? Com as 3 camadas, o que eu fizer com o objeto nulo, as 3 camadas vão sofrer a mesma alteração. Então, a partir desse tipo de conceito, vocês podem compreender a importância da hierarquia nesse tipo de animação. Então, eu tirei aqui, selecionei as 3 aqui de novo, vim aqui na coluna de Parent Link, retirei aqui, botei None de novo, que eu quero mostrar uma coisa que é interessante, que pode ser um atalho. Se você selecionar as 3 camadas aqui, tá vendo esse espiral aqui? Esse espiral me permite aparentar de maneira automatizada, assim como aqui também dá. Mas isso aqui é uma forma interessante, vocês podem compreender do que se trata esse ícone aqui, esse espiralzinho aqui. Então, se eu tenho as 3 camadas selecionadas, clico, seguro o botão do mouse, né, botão da esquerda, e empurro para cá, eu vou ter uma indicação onde as 3 camadas selecionadas agora são filhas do objeto nulo 1. Então, eu posso fazer pela coluna, como eu posso fazer também pelo espiral. Beleza? Então, agora, por exemplo, eu tenho uma animação independente, aula de After Effects. Independente, eu quero dizer que os elementos entram animados independente. Vou esperar 3 segundos, por exemplo. E em 3 segundos, eu vou aumentar a escala do meu objeto nulo
e automaticamente os meus elementos vão sofrer a mesma escala. Vou andar aqui mais, sei lá, 20 quadros, tá bom? E vou botar aqui um valor desnecessariamente grande. Vou botar aqui, 5.000. Opa, 5.000%. Por que eu botei 5.000%? Para isso sair de quadro. Tá vendo aqui, ó, a aula de After Effects sumiu de quadro. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou botar meus easy e vou dar uma ampliada aqui, ó, em 3 segundos e 5 segundos. Entrou, esperou e saiu todo mundo junto. E eu posso fazer não só uma animação de escala, como eu também posso fazer uma animação de, eventualmente, rotação, né? Pego uma rotação aqui, ponto A, ponto B, vou botar aqui, sei lá, 90 graus, vamos ver o resultado. Ó, o resultado está até razoável. Eu vou te dizer por que eu acho esse resultado razoável, porque ele está saindo de quadro do mesmo jeito, olha lá. Vai dar uma rodada aqui, vai dar uma sobrada ali, mas ó, vai dar uma sumida, que eu acho que está muito devagar, pode ficar um pouco mais rápido aqui, beleza. A aula de After Effects saiu aqui, beleza. Então, esse aqui é o nosso primeiro momento da aula. E agora eu vou começar a falar com vocês a respeito de um outro conceito de hierarquia, que é o conceito de animação dentro de animação. Digamos que eu tenho essa animação aqui, a aula de After Effects está animada aqui usando objeto nulo. Eu vou selecionar todas as camadas, vou apertar o botão da direita e tem um item aqui chamado Pré-Compose. Então, apertando o botão da direita, você aciona esse menu daqui, e esse menu, um dos itens chama Pré-Compose, que eu acho que também está aqui em cima. Layer, deixa eu ver se está aqui, ó. Está aqui, ó, Pré-Compose, aqui, último item. O que é um Pré-Compose? É você converter várias camadas em uma nova composição. Então, é como se eu tivesse uma pré-composição sendo incluída numa nova composição. Então, para não ficar uma coisa muito confusa, eu tenho no momento presente uma composição chamada tudo. Se eu vier aqui em Layer, Pré-Compose, ele vai me abrir uma janela indicando o quê? Que essas camadas que estão selecionadas vão ser convertidas numa única composição, que eu vou chamar de TXT1, texto 1, igual ao outro, certo? Isso daqui eu não vou mexer ainda, não precisa mexer em nada, nesse exercício aqui é uma coisa relativamente simples. Então, eu vou só trocar o nome aqui e vou dar OK. Aconteceu que agora, dentro da minha composição tudo, eu tenho uma outra composição que se chama TXT1. Tanto que ela está aqui, ó. Meu TXT1 foi uma conversão dessas camadas que estavam dentro da composição tudo. Selecionei elas todas, botão da direita, Pré-Compose, dei um nome de TXT1 e ela passou a ter uma nova postura, que é, ao invés de ser várias camadas dentro da composição, tudo é uma composição chamada TXT1 dentro da composição tudo. Então tem até aqui, ó. Agora eu vou dar uma analisada aqui, ó, porque a minha composição tudo, ela não tem esse tempo todo. Aí em 5 segundos, ela já pode se encerrar, certo? Quando você cria uma pré-compose, ela geralmente cria a composição do mesmo tamanho da timeline. Só que eu estou dando uma reduzida aqui porque eu não preciso disso. Né? Nas outras aulas, aí, nas aulas anteriores, você já sabe como é que isso aqui é feito, o controle dos elementos nas timelines. Beleza. O que eu quero mostrar é o seguinte. Digamos que, para eu ganhar tempo, não sei se vocês viram no exercício anterior, eu botei 2 textos, né? Kinetic Typography, objeto nulo e pré-compose. Se eu quiser fazer 2 composições numa mesma composição, né, 2 composições de texto dentro da composição tudo, eu posso fazer o mesmo procedimento, etc. Como eu também posso pegar a composição TXT1, por exemplo, e duplicar e criar uma cópia. Essa cópia eu posso manipular, que é interessante, né? Te dá até uma acelerada aqui nos conceitos de administração timeline. Então, cliquei aqui no TXT1, Command D, que eu uso Mac, quem usa PC é Ctrl D, duplica um elemento. Eu posso duplicar a camada aqui, posso duplicar a composição aqui, posso duplicar efeito, todos eles com os mesmos Ctrl D ou Command D para quem usa Mac. Então, beleza. Agora, se eu precisar abrir a minha composição TXT1,
Estou com a TXT1 aqui, dou 2 cliques, eu abro a TXT1. Aqui é a minha aba, ó, TXT1, aqui é a minha aba tudo, não é? Então, minha TXT1 está aqui. Se eu quiser fazer uma alteração, por exemplo, vou pegar esse D aqui, ó, opa, vou pegar o meu D, que está aqui, e vou mudar de cor. Botar ele um cinzinho aqui, assim, para dar uma diferenciada. Ou seja, mudei de cor, mudei o comportamento, ele já mudou o comportamento aqui. E aí, mudei o comportamento. Então, para você abrir uma composição, não é, que foi gerada a partir de um pré-composto, basta dar 2 cliques, você abre ela aqui. Ou você pode fechar aqui também, por exemplo, e dar 2 cliques aqui, que é óbvio, não é? Mas voltando aqui onde a gente estava. Meu TXT2 é uma cópia do TXT1. Então, beleza. É uma cópia. Só que ao invés de estar escrito aula de After Effects, eu vou botar aqui com aqui objeto nulo, só que ficou gigantesco, né? Lembra que isso daqui é só uma cópia, eu posso fazer a correção que eu quiser. A minha cópia não altera o conteúdo da anterior, porque o texto aqui é um texto dependente, com objeto nulo, e botar aqui e pré-comp. Beleza. Meu objeto nulo aqui, vou dar uma corrigida de leve, vou fazer aqui minha posição final, vou botar ele numa posição melhor, para ficar mais bacaninha aqui, beleza. E o meu pré-comp aqui, eu vou ampliar a escala através do próprio corpo da letra, para ficar alinhadinho aqui, ó, com objeto nulo e pré-comp. Então eu tenho agora o TXT1, que tem esse comportamento. Beleza. E eu tenho o TXT2, que é uma cópia do anterior, que tem outro comportamento, que no fundo não é outro comportamento, né? É só outro conteúdo, porque eu aproveitei todas as animações. Por isso que eu copiei. Eu copiei para não ter que animar tudo de novo. A animação já estava pronta, eu dupliquei o TXT1, criei o TXT2, e daí em diante, olha lá, eu tenho uma animação muito parecida, só que eu tenho que fazer uma correção aqui de leve, porque a minha posição junto com a rotação, desculpa, a minha escala junto com a rotação não tá maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar a posição, vou botar o quadro-chave inicial aqui, vou dar um U aqui para ver os meus quadros-chaves todos. Aqui eu vou corrigir a posição desse cara daqui, porque a minha intenção é ficar com a minha tela preta. Então, fiz uma correção aqui, vou botar aqui meu Easy, que eu vou com a tecla F9. Agora eu tenho aqui, ó, com objeto nulo e pré-comp. Olha lá, sai, tela vazia, sem problema. Agora é o seguinte, volto para minha composição tudo. Eu sei que minha aula de After Effects já está aqui animada. Vou pegar a minha composição TXT2 e vou jogar para cá. Então, enquanto o TXT1 eu converti, criei uma pré-compose a partir do que eu estava fazendo na composição tudo, o meu TXT2 foi uma cópia, eu posso jogar para cá e fazer uma segunda parte da minha animação. A aula de After Effects, quando estiver saindo o After Effects aqui, ó, vai começar a entrar o meu conteúdo com objeto nulo. Vou até dar uma sobreposição aqui de leve para ficar ainda mais legal. Ó, dá uma, né, enquanto está saindo um, está entrando o outro. E aí depois o outro vai sair aqui de final, pam, em 8 segundos eu encerro minha animação. Vou botar aqui meu preview com 8 segundos só e vou dar uma testada. Aula de After Effects com objeto nulo e pré-comp, que são os dois exemplos de hierarquia dentro do After Effects. Deixa eu corrigir de novo esse D aqui que está me dando os nervos, porque ele pode ficar branco aqui, beleza. Estou fazendo uma composição bem simples, o layout aqui bem, né, elementar, não estou criando texturas, nem fundos, nem nada, é só para a gente agilizar aqui e dar, né, um aspecto mais objetivo ao nosso aprendizado. Então, espero que tenha sido útil, é um prazer imenso. E a título de curiosidade, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que na minha composição tudo, eu tenho esse ícone aqui, ó, que é o Composition Flowchart. Flowchart é o fluxograma. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu tudo, certo? Que é a minha composição tudo. Dentro da minha composição tudo, eu tenho duas
camadas TXT1 e TXT2, sendo que a camada TXT1 é uma composição. Minha camada TXT2 é outra composição. Então, aqui, minha camada TXT1 tem a composição TXT1, beleza. Se eu clico aqui, mostra os elementos aqui, ó. O nulo 1, a palavra, e aí a gente pode até fazer uma visão hierárquica interessante. Então é isso, eu sou Marcelo Rosauro e esse é o AVA. Um abraço e até a próxima.